Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos felizes e alegres de dar abertura a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nosso Deus tem sido maravilhoso, tremendo, não é? Nós temos tido boas notícias. Em breve nós vamos estar reunidos, né, no nome de Jesus, reunidos, né, de maneira física, né, na comunhão. Mas nós temos estado em comunhão sempre, nós temos ajudado uns aos outros, nós temos, hoje ainda eu disse para uma pessoa, disse que a pandemia não nos parou, a gente se reúne com famílias que estão necessitadas, com pessoas, nós aconselhamos, às vezes até de maneira online, mas nós aconselhamos, também presencialmente, nós como pastores, continuamos o nosso trabalho. E o Senhor tem nos honrado, né? E o Senhor tem feito. Um Deus que sempre nos ouve. Jesus falou isso quando ele vai até Lázaro, né? Quando está morto, ele fala: Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Mas o fato de Deus nos ouvir não significa que Deus vai fazer exatamente aquilo que a gente quer e da maneira que a gente quer. Deus está nos ouvindo. Né? Mas o Senhor, eu falei isso na quinta-feira passada, quando nós abrimos o culto, que os pensamentos dele é muito mais alto que os nossos, e os caminhos dele é muito mais altos que os nossos. E na terça-feira, a palavra das mulheres, a pastora Luciana também, né? A pastora Lu, como nós chamamos aqui, também falava desse texto, e que muitas vezes nós não entendemos. No sábado eu também falava com as mulheres, o Senhor, Ele está trabalhando em nós para nos levar para mais perto da eternidade. O que nós tivemos que passar aqui para nos moldar para esta eternidade, nós estamos sendo preparados pouco a pouco. Não é? O pastor dizia isso também numa das ministrações dele, que a gente está sendo transformado. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo, que é corruptível, vai se tornar incorruptível, este corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito está sendo transformado todos os dias pelo Senhor. E não é só as coisas boas que nos transformam, mas as coisas também, né, como o pastor Cássio diz aqui, aparentemente ruins. Mas você vai passar por estágios, eu não sei em que estágio você está. Os discípulos, quando eles passam pela tempestade, Jesus está no barco, eles ficam apavorados e acordam Jesus e dizem: Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo com medo? E Jesus diz: por que vocês estão com medo? Eu não estou no barco, não é? Fé pequena. Mas em outra oportunidade, quando há uma tempestade, Jesus não está no barco e aparece, Pedro já fala: é o Senhor, eu vou até o Senhor. Quer dizer, ele saiu de uma posição. Primeiro ele acorda Jesus dentro do barco, ele está com medo. Depois Jesus não está no barco, a tempestade veio e ele caminha sobre as águas, não é? Ele vai ao encontro de Jesus. Nem sempre o Senhor vai fazer como nós queremos, mas Ele vai continuar sendo verdadeiramente Deus na nossa vida. Aqueles jovens lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles vão ser jogados na fornalha de fogo, eles falam: olha, nós não vamos nos curvar a um Deus, porque o nosso Deus pode nos livrar, ó Rei. Mas se o nosso Deus não fizer, ainda assim nós não vamos se prostrar a outro Deus, porque Ele é o nosso Deus. Será que você pode dizer isso? Mesmo que o nosso Deus não faça, ainda assim eu vou continuar adorando, glorificando e bendizendo ao nosso Deus. Que você cresça, que você seja fortalecido no Senhor, que você cresça até chegar à estatura de varão perfeito, que foi o que Deus estabeleceu. Que todas as situações que venham na sua vida te façam crescer, não é? Para as senhoras eu disse que o apóstolo
Paulo diz que a gente tem que saber ter em abundância e saber passar necessidade. Que quando você estiver na abundância, você se lembre que é Deus que das mãos dele vem o dom de adquirir riquezas. Que quando você estiver também no vale, você se lembre que o Senhor anda com você. No vale da sombra da morte, em qualquer vale que se apresente, o Senhor é contigo. Que você acredite que o Senhor, Ele não perde mão de nada. E todos os detalhes da sua vida, o Senhor toma conta. E que tudo tem um porquê do seu fortalecimento, para a honra e glória do nome de Jesus. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós cremos, Jesus, o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Como aqueles jovens dizem ao rei, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar de toda fornalha, de toda dificuldade, de toda provação. Mas se Ele não fizer, se Ele não nos livrar, ó rei,
ainda Cremos no assim Senhor. nós adoraremos a Ele e Cremos não no nos Senhor. prostraremos nem às circunstâncias, nem a Jesus. ídolos, nem às soluções mais fáceis. Nós somos Teu, Senhor. Fortalece o Teu povo, dá a nós crescimento, faz com que nós estejamos mais perto a cada dia desta eternidade que o Senhor nos prometeu. nome de Jesus. Transforma a nossa vida, Senhor, Em e nos dá a nome de estatura de varão perfeito, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida nesta noite, abundantemente, Deus, em amém, nome de Jesus. Jesus. Graças a Glória a Deus. Deus. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Graças a Deus. Boa noite, paz seja convosco, que alegria encontrar você. Espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar, porque na presença do Senhor não há quem não fique bem, ouviu? Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, este foi o dia em que o Senhor preparou. Mesmo no meio de muitas dificuldades, nós temos coração para declarar: esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres, por isso nós glorificamos a Deus. Aí dentro da sua casa, que o Espírito Santo exploda, que o Espírito Santo espalhe sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre tua saúde, em todas as áreas, que a graça, a unção e o favor do Espírito Santo te alcance. Não assista esse culto sozinho, por favor, convida o vizinho da frente, do lado, de trás, manda um áudio para ele, fala: olha, o culto está passando agora, vamos assistir. Passe o endereço para ele direitinho, é uma boa palavra, 1h20, 1h10 aproximadamente, é uma rápida mensagem, um rápido culto, onde nós estaremos orando também por você. No final dessa reunião, nós estaremos intercedendo com o óleo da unção sobre sua vida e sobre sua casa, em nome de Jesus. Por enquanto, conta comigo, 1, 2, 3. Essa é a terceira semana que nós estamos falando sobre chegou a hora de prosperar. Um ciclo em que nós vamos falar durante as semanas, onde nós estamos falando sobre princípios. E esses princípios são princípios da palavra do Senhor. E você precisa entender que princípio, quando ele é seguido, ele funciona dentro da igreja ou fora da igreja. Se o ímpio seguir esses princípios, ele vai prosperar? Vai. Vai sim. Vai. O que acontece é que o crente, ele sabe a verdade, ele conhece a verdade e não pratica. Aí é como a onda do mar, vai para lá, vai para cá, não tem controle, uma hora vai, outra hora vem. Então, eu quero dizer a você que tudo aquilo que você ouve aqui nessa reunião, você precisa definitivamente aplicar. Você precisa praticar esse negócio.
senão não vai funcionar, tá certo? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre fazer além do esperado. Nós estamos falando já há algumas semanas como aumentar a nossa fonte de renda. Uma das maneiras de você aumentar a fonte de renda é desenvolver novas fontes de renda. Você tem um trabalho, tem 2 trabalhos, tem 3 trabalhos, como eu, que tenho 3. Então, essa é uma forma de você aumentar a sua renda. A outra forma de você aumentar a sua renda, caso você tenha dificuldade de desenvolver novas fontes de renda, é você buscar um aumento de salário. Procurar saber com o seu empregador, aquele que está acima de você, ou se você é autônomo, procurar descobrir qual é a necessidade das pessoas que estão próximas a você e você, então, desenvolve algo que venha suprir aquela necessidade e você vai ser muito bem beneficiado a esse respeito. Hoje nós vamos falar que uma forma de você também aumentar a sua fonte de renda é você fazer além do esperado. Todo mundo está esperando que você saia daqui e venha até o meio. Sabe até onde você vai? Até o fim. Toda pessoa ou todo ser humano que faz além do esperado, ele recebe recompensa. Isso é bíblico, pastor? Parece que é. Vamos ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versos de 7 a 10, está falando assim. 17, de 7 a 10. Jesus conversando com as pessoas, dizendo o seguinte: qual de vós, tendo um empregado, ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, que lhe dirá ele ao voltar do campo? Vem, põe-te à mesa, e antes não lhe diga, preparai-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez como lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Vou repetir: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Vou traduzir aqui o que eu acabei de ler. Jesus dizendo: você tem um empregado? Tenho. Vamos imaginar que você chama ele para dentro de casa para comer, mas antes dele comer, você diz para ele: traz a toalha, traz a água, prepara a comida, prepara a mesa e põe a comida para mim. Depois que eu comer, você vem e come. Sim, e depois que ele fez tudo isso, você está esperando o quê? Muito obrigado? Valeu, hein? Não. É função do servo fazer isso. Você está esperando muito obrigadinho, tapinha nas costas? Não. Você fez o que esperava. É sua obrigação? Pastor, eu sou trabalhador, eu acordo cedo e durmo tarde. Não brinca. Sério que você faz isso? Salva de palmas para você. Isso é seu dever, Está cantando de galo por quê? É seu dever. Esqueceu disso? No final do texto, Jesus está dizendo assim: se nós fizemos apenas o que deveríamos fazer, só a nossa obrigação, nós somos servos inúteis. E não vamos ter aumento de salário, e não vamos aumentar, e não vamos melhorar a vida, e não vamos prosperar. Mesmo estando na igreja, mesmo trazendo a Bíblia, mesmo participando de culto, mesmo participando de live, e blá, blá, blá. Só fez o que esperava fazer? Você aí,
Está ganhando uma alma para Jesus? Não, não estou não, pastor. Não estou ganhando uma alma para Jesus, não. Você está esperando o quê para fazer isso? O que você está esperando? O que você está esperando para desenvolver o seu serviço além daquilo que lhe foi pedido? Esse quadro que eu vou pôr aqui para você agora, você está vendo esse camarada aí? Esse camarada aí na década de 80, 90, né? Na década de 90, é o Zico. O melhor goleador de faltas, batedor de faltas. O que mais marcou gols na época dele, do Zico, cobrando faltas. Era o melhor batedor de faltas da sua época. Aí está comparado aí com o Juninho, com o Ronaldinho, com o Beckham, com o Maradona, que está em quinto, e o Zico está em primeiro. Você faz ideia por que ele está em primeiro lugar? Porque esse cara aí, ele cobrava falta todo dia. Enquanto o pessoal estava lá almoçando, enquanto o pessoal estava lá no WhatsApp, ele estava cobrando falta, a exaustão, 1, 2, 100, 200, 500, 1000, e na hora que entrava no campo, o cara fazia além do esperado. Ouviu? Esse próximo quadro que eu vou pôr para você, talvez você já tenha ouvido falar nele. Já ouviu falar de um tal de Ayrton Senna da Silva? The King of Rain, o rei da chuva. Todo mundo se pelava de medo de dirigir na chuva, mas esse cara aí, ó, o Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, o melhor da sua época, disparado, ele, na chuva, ele saía para treinar. Enquanto todo mundo recolhia o seu carro, enquanto todo mundo só estava treinando na hora de treinar, ele ia além do esperado e ele foi considerado o melhor piloto em pista de chuva da sua época. Era considerado o rei da chuva. Esse outro quadro está em Daniel, capítulo 6, no verso 10, que esse cara aí, a Bíblia diz em Daniel que Daniel tinha um espírito excelente. Você sabe o que é um espírito excelente? É o cara que faz além do que é pedido. Pergunta ao Senhor, se eu for conversar com o seu superior, o que ele me diria de você? Você é aquele que tem um espírito excelente, que faz além do esperado? Vamos ver o que o Daniel fazia? O Daniel fazia isso aqui, no capítulo de número 6, no verso de número 10, sabe o que o Daniel fazia? Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos, orava, dava graças a Deus diante do Senhor, como também antes costumava fazer. Esse cara, enquanto todo mundo orava uma vez, ele orava 3. Está me ouvindo? Além daquilo que era pedido, além da conta. Por isso o espírito excelente. Esse cara é um cara estudioso. Era dedicado, debruçado para as coisas de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo de número 9, nos versos de 2 a 4, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O cara se debruçava nos livros. Quantos livros você leu no ano de 2020? Fala. Quantos livros você leu? Ninguém mandou eu ler. Então, você só faz aquilo que te pede, o que não pede você não faz. Então, se aquilo que alguém pede você e você faz, você já está batendo no peito, eu mereço. Você não merece absolutamente nada, nós não merecemos nada. Tudo que temos, tudo que somos é pela graça do Senhor, está compreendendo o que eu digo?
Mas o Daniel, ele ensina algo para mim, a Ayrton Senna ensina algo para mim, o Zico ensina algo para mim, todos aqueles que são excelentes naquilo que fazem, ensinam algo para nós, eles fazem além daquilo que é pedido. Ouviu? Vai lavar a louça, ele passa o pano no chão também, ele tira o pó, ele seca a louça e guarda. Mas só pedi para lavar a louça, mas ele já fez o serviço completo. Esse é o filho que todo pai gostaria de ter. Esse é o filho que toda mãe gostaria de ter. Porque você manda o filho vai chutando o vento. Ele vai resmungando, ele vai reclamando. E faz mal feito. Pois é, servo inútil, se você só faz aquilo que pede. Então, o Daniel, ele se debruçava nos livros. Eu estou lendo verso 2, que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, número 1, em oração, número 2, súplicas, número 3, com jejum, número 4, com saco, número 5, com cinzas. Esse cara vai além da conta, esse cara vai além daquilo que se pede. É por isso que tem um espírito excelente, é por isso que avança. Agora, o Senhor, né? O Senhor quer prosperar financeiramente, mas não tem coragem de fazer o curso de finanças aqui da igreja. A senhora quer prosperar financeiramente, mas não sabe fazer um orçamento financeiro. Você quer prosperar e não leu um livro sobre finanças no ano de 2020. E não está lendo o ano de 2021. Ai, pastor, quando eu começo a ler, me dá um sono. Vai dormir então. Deixa eu ficar quieto que eu já estou ficando irritado. Eu vou falando, eu vou me exaltando. Verso 4. Eu orei ao Senhor meu Deus, eu confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, guarda aliança e misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Um homem com espírito excelente. O Daniel estava dentro da casa do Senhor, mas fora da casa do Senhor, nós vemos pessoas inteiramente dedicadas, que pode ser exemplo para mim, pode ser exemplo para você. Espero que você me compreenda aquilo que eu estou pregando. Vá além do necessário, vá além daquilo que lhe pede. Tem um espírito excelente, eu duvido que você não prospere. Todos vão olhar para você. E ainda que você morra, quando você se for, as pessoas vão lembrar de você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu filho era assim, fulano de tal era assim, meu pastor era assim. Homens dedicados, que fazem além daquilo que lhe é esperado. Essa é uma boa maneira de você avançar financeiramente. Vamos orar. Vamos ofertar? Vamos dizimar? Aqui, no rodapé deste vídeo, a minha direita, a esquerda, a sua, a minha esquerda, a direita, a sua, você tem todas as informações necessárias para ofertar e dizimar. Irmãos, nesse período de pandemia, houve uma debandada geral. Quem ofertava deixou de ofertar, quem dizimava deixou de dizimar. E eu quero compartilhar isso com você. Não deixe Deus em segundo plano. Não deixe as coisas de Deus em segundo plano. Não faça isso. Continue sendo fiel. Parece que a Bíblia ensina a gente que o mordomo deve ser encontrado. Número 1, infiel. Número 2, fiel. Qual dos dois você acha que Jesus gostaria de encontrar? Eu pergunto a você, meu irmão, você tem sido fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta? Eu pergunto a você, minha irmã, você tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta? Que o Espírito Santo possa constranger você. Eu não vou gastar saliva. Eu não vou gastar o meu latim com você. Você sabe muito bem o que tem que fazer. Se não o faz, é por sua conta e risco. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Eu oro
para que o Espírito Santo constranja o seu coração e você continue sendo fiel, abençoando a obra do Senhor, sendo um homem e uma mulher com um espírito excelente. Não precisa ninguém empurrar você para você fazer as coisas. Você faz e faz com alegria, faz com o coração aberto. Vamos orar. Separe a sua oferta, separe o seu dízimo. Se você tem o cadastro Pix, você pode fazer também a transferência online para as contas da igreja. Você pode ofertar e dizimar com alegria no seu coração. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu entro na Tua presença e agora eu te peço por este homem e por esta mulher. Senhor, a igreja pertence a Ti. Eu sou apenas um administrador que o Senhor levantou. Eu tenho visto as dificuldades da igreja. Eu tenho visto também, Senhor, a dificuldade dos meus irmãos. Mas é na escassez, quando nós mostramos a fidelidade, em que o Senhor multiplica. Foi assim com poucos pães, com poucos peixes. Foi assim com o azeite da viúva. Foi assim, Senhor, sempre na escassez. Quando algo era solicitado na escassez, o Senhor promovia a multiplicação. Eu espero que, na dificuldade deste homem e desta mulher, o Senhor escancare as portas dos céus, abençoando, suprindo, honrando, multiplicando, não deixando margem de dúvida a ninguém que o Senhor ainda opera milagres nos dias de hoje. Que nós possamos ter um espírito excelente para irmos além daquilo que nos é pedido. Muitos só ofertam e dizimam quando o pastor pede. Mas, Senhor, eu gostaria mesmo de me calar neste momento, porque às vezes eu percebo que a minha pessoa, em muitas vezes, tem sido um impedimento. Espírito Santo, entra na minha frente e faz aquilo que o Senhor sabe fazer. Faz aquilo que o Senhor promoveu, aquilo que o Senhor intentou fazer, faça. E eu oro para que aqueles que me ouvem sejam tremendamente honrados, constrangidos pelo Teu Espírito Santo e abençoados pela Tua provisão. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Quantos podem dizer amém? Conto com a sua oferta, conto com o seu dízimo, conto com sua compreensão e o seu coração, coração de servo, servo fiel, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje, quinta-feira, hoje, dia 21. Portanto, nós vamos, no próximo domingo, falar sobre a vida sentimental. É a terceira semana da campanha Projeto de Vida 2021. Vamos falar sobre a área sentimental. E deixa eu falar um negócio para você. Tem surpresa, irmão. Surpresa, surpresa. Não posso contar o que é, mas tem surpresa. Durante 20 anos no nosso ministério da igreja em Alves Dias, nós nunca fizemos isso, mas vamos fazer. Eu espero você no próximo domingo, não falte, tem uma surpresa muito bacana para a área sentimental. Eu espero você aqui. Convida aqueles que não casaram ainda, aqueles que não arrumam namorado, mas nem com, nem com campanha. Convida, porque vai ser algo precioso da parte do Senhor. Nós vamos ministrar sobre a área sentimental. Sua vida não está muito bem na área sentimental, não, filha? Hein? A igreja promove um curso chamado Casados para Sempre. Pastor, era tudo que eu estava precisando. Entre em contato conosco, nós vamos anotar o seu nome, passar para você, para a equipe de responsáveis. Os responsáveis vão entrar em contato com você. Ainda não estamos fazendo as aulas porque estamos impedidos de nos reunir presencialmente, mas você vai entrar numa fila de espera e mais ou menos hora, depois que a vacina chegar, depois que nós estivermos liberados para nos reunir presencialmente, você
terá a grata satisfação de ser ministrado na área dos sentimentos. Espero você no próximo domingo e na próxima semana. Pastor Cássio vai pregar sobre a área emocional, tá certo? Vamos assim até no dia 21 de fevereiro, quando nós vamos encerrar com a área financeira, trazendo uma oferta de gratidão ao Senhor, como de costume. Tá certo? Deus te abençoe e até o próximo domingo. Não se esqueça, a área sentimental, os irmãos casados, os irmãos solteiros, os irmãos separados, os irmãos viúvos. Tem palavra de Deus para todos e com muita alegria eu espero você no próximo domingo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a terceira semana da campanha Ressurreição dos Sonhos. Nessa campanha Ressurreição dos Sonhos, eu estou falando sobre um tema: adeus, ano velho, feliz ano novo, cheio de sonhos. Cheio de sonhos, realizações, conquistas. E nós aprendemos que para desenvolver e multiplicar os nossos sonhos, nós precisamos fazer das nossas atividades diárias algo prazeroso. Não dá para ser diferente. Se você for fazer algo sem prazer, seu sonho, imagina você construir uma casa, construir essa casa velha aqui, eu já estou cansado, estou com dor nas costas. Como será a construção dessa casa? Por favor, coloque amor nisso, coloque o seu coração, coloque paixão nisso, você vai ver a diferença nos seus sonhos, tá certo? Abandone a atitude de mau humor. O mau humor é assassino de sonhos. Aquela pessoa que não sabe o fino trato, não sabe articular com as pessoas, ele não terá os seus sonhos realizados, porque ele vai promover, ao invés dele promover vida, ele vai promover a própria morte. Hoje nós vamos falar que é impossível você desenvolver sonhos sem aprender a planejar. Você não planeja as suas férias? Você não planeja as coisas que você faz? Você não planeja os seus sonhos? Esse ano não vai dar, mas ano que vem eu vou reformar minha casa. Esse ano não vai dar, mas ano que vem eu vou trocar de carro. Ano que vem não vai dar, mas daqui 5 anos eu troco de carro. Olha, eu tranquei a minha matrícula na faculdade, esse ano eu estou impossibilitado, mas daqui 2 anos eu vou me formar. Isso é planejamento. Sonhos precisam ser planejados. Essa igreja está sendo construída aos poucos, a passos de formiga, é bem verdade? Devagar, mas não estamos parados. Eu prefiro ir devagar e não estar parado, do que ir acelerado devendo para Deus e o mundo. Aqui nós não devemos um centavo para ninguém, tá certo? Não pagamos aluguel, não devemos para ninguém, não devemos na praça, não temos nome sujo. Vai nos cartórios aí, pergunta lá sobre o nome do seu pastor, o nome de todos os seus pastores. Pode perguntar, você tem essa liberdade. Você vai ver que nós não devemos absolutamente nada para ninguém. Parece que isso é prudente. Parece que isso é prudente ao homem de Deus, sim ou não? Então nós vamos devagar, mas nós temos planejamento. Nós temos um cronograma, e esse cronograma é seguido. Olha, esse ano nós vamos fazer isso, esse mês nós vamos fazer isso. Olha, as entradas caíram vertiginosamente, então nós vamos ter que reduzir um pouquinho o ritmo, além do que já estava reduzido. É assim, irmãos, temos que fazer, temos que administrar com as ferramentas que temos nas mãos. Mas o planejamento não pode ficar de fora. Pastor, eu não sei planejar. Eu já percebi que você não sabe planejar e por conta disso as coisas não vão muito bem. Eu vou ler um texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14, no verso de número 13. E no verso 13 está dizendo assim: todos os teus sonhos, todos os teus planos, todos os teus projetos, tudo quanto você pedir em meu nome, isso eu vou fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Essa semana eu estava conversando com a pastora.
e dizendo para ela dos meus sonhos, dos meus planejamentos em relação à igreja, que não são pequenos, não são. Se eu contar para você, você fala, você é louco, você é maluco. E às vezes eu acho que eu sou mesmo, às vezes eu acho. Tanto é que eu perguntei para ela, escuta, você não acha que eu sou maluco demais, não, querendo isso, mais? Você não acha, não? Ela falou, ó, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa. Quando nós compramos este terreno, antes de construir esse prédio aqui, nós tínhamos 5% do valor. 5% do valor. Imagina você entra numa loja e a televisão custa R$1.000. R$1.000, 10% de 1.000 é 100. Então, 5% é R$50. Imagina uma televisão que custa R$1.000, você chega com R$50 e fala assim, eu vou comprar essa televisão. E o cara fala, quanto que você tem na mão? 5%. Era isso que nós tínhamos. E nós reunimos o povo, reunimos a direção da igreja, oramos, jejuamos e quer saber? Conseguimos. Aí eu aprendi não limitar a Deus em absolutamente nada. Você me ouviu? Nada. Eu não deixo de sonhar. Eu sonho e não sonho pequeno. Eu sonho e sonho grande, que nem o teu filho. Que nem o teu filho. O teu filho, dá uma volta com ele na rua, principalmente você que não tem carro. Dá uma volta com ele na rua, pega na mão dele e fala assim, ei filho, qual carro você quer? Você acha que ele quer o DKV? Você acha que ele quer o TL? Você acha que ele quer o Rural? Ele quer os carros zero, o BMW, hein? Os Mercedes da vida. É isso que ele quer. Pergunta, ele sabe o preço? Não, ele não está preocupado com o preço. Ele simplesmente, dá vazão para o sonho. Isso é sonho. Agora, para esse sonho realizar, você precisa planejar. E Jesus está dizendo, tudo que você pedir, eu dou. Ouviu o que Jesus falou para você? Tudo que você pedir, eu dou. Pode pedir marido, pode pedir esposa, pode pedir noivo, pode pedir carro, pode pedir casa, pode pedir célula, pode pedir igreja, pode pedir terreno, pode pedir o que você quiser. Eu dou. Jesus que falou, não foi eu não. Jesus que disse lá, se me pedires alguma coisa em meu nome, papai faz, eu faço. Então, se ele já nos deu essa certeza, por que é que nós vivemos debaixo da tirania da circunstância? Por quê? As circunstâncias, ela nos escraviza, vai escravizando. Ei, você gosta de criança? Eu amo criança. Eu amo criança. Mas quantos filhos você quer ter? Um. Você não ama criança? Amo. Então era para você pedir 5 crianças que Deus te dava. Por que você não pede 5? Por que você é escravo da tirania, da rotina? Por que você é escravo de mamão? Pede que Deus dá. Pastor, não é difícil. Pede que Deus dá. Alô? E começa a planejar, simples assim. Começa a planejar, porque se você não tiver objetivo definido, se você não tiver uma direção, você vai ficar olhando para o vento. Você já viu o que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4? Vou ler lá para você. Eclesiastes 11, no verso de número 4, está falando assim: quem fica observando o vento nunca vai semear, e aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Planeja, meu irmão. No encartezinho que nós demos para você, da campanha Projeto de Vida, escreva os seus alvos, escreva os seus sonhos, escreva os seus planejamentos, escreva, dá nome, dá cor, dá valor, dá preço. Quando nós fomos comprar a nossa casa, nós tínhamos um valor especificado. Nós dissemos para Deus, eu quero uma casa nesse valor. Ouviu?
E Deus deu nesse valor? Exatamente nesse valor. Exatamente no valor. Você está olhando para um camarada que é um milagre nessa área. Eu tenho experiência com Deus nessa área. A pastora tem experiência com Deus nessa área. Nós somos provados. Aquilo que eu estou pregando para você é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu pratico. Agora, quem sabe um dia eu vou prosperar. Isso, fica olhando para o vento. Quem sabe um dia, quando Deus preparar, as coisas vão melhorar. Isso mesmo, vai lá, fica olhando o vento. Fica olhando para as nuvens, que o texto está dizendo, nunca, nunca, nunca você vai colher, nunca, nunca, nunca. Você não planeja realizar seus sonhos, não? Você não tem esse planejamento, você não escreve isso no papel, você não ora, você não bota lágrima nesse negócio, não? Você não pede para alguém interceder por você acerca dos seus sonhos? Você não ora junto com tua esposa para os teus alvos, para os teus objetivos, não? Você quer saber como é que é lá em casa? Vou te contar como é que é lá em casa. Lá em casa, nós não compramos nada sem a concordância da família. É assim, vamos comprar alguma coisa? Vamos. Aí, garotada, tal dia nós vamos em tal lugar e nós estamos querendo comprar alguma coisa lá. Tá bom? Tá bom. Quando chega lá, filho número 1 olha e fala, bonito. Filho número 2, indiferente. Aí a pastora diz assim, eu amei. Aí eu digo assim, meu Deus, da onde saiu isso? Nossa, vou até embora. Nós não compramos. Nós temos um sonho coletivo, mas nós estamos em unidade. Sem unidade, ninguém trabalha. Já contei isso para você, vou repetir. Nós fomos comprar uma casa, não nessa que eu estou agora. Antes de comprá-la, nós fomos comprar um sobrado lindo. Nunca ninguém havia morado nele antes. Primeira casa, recém-construído, cheirinho de tinta, cheirinho de novo, tudo bonitinho, coisa mais linda do planeta. Eu amei, o pastor amou, nós ficamos encantados. E nós falamos para o corretor, olha, pode fazer a proposta para o proprietário que nós gostamos. Se ele topar essa proposta, nós vamos fechar negócio. O corretor saiu feliz da vida e nós também voltamos para casa. Chegamos em casa, Rafael sentou na cama, ficou ali cabisbaixo, e eu falando, e aí querida, tá feliz? Estou feliz, começamos a sonhar, o nosso sonho. Aí fomos perguntar para o Rafael, e aí filho, tá feliz? A casa que nós vamos comprar, tá feliz? Fez aquela, o que foi? O que aconteceu? Não, nada. Não, mas vocês podem comprar, não tem importância. Como assim? Se nós estamos felizes e você não está feliz, tem algo muito errado. Peguei o telefone, liguei para o corretor, disse assim, fulano, já fez a proposta? Não, ainda não, então não faça. O que foi? Aconteceu alguma coisa? É coisa minha, é coisa nossa, é coisa de família, por favor, nós vamos resolver e eu te ligo na sequência. Mas não faça a proposta. Resumo da ópera, não compramos a casa. Os nossos sonhos, aquilo que nós conquistamos, eles passam por um processo de concordância. A minha casa funciona como equipe, por isso que nós conquistamos as coisas, por isso que Deus tem nos honrado. É o princípio da concordância. Amós capítulo 3, no verso 3, está dizendo assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Então, se o seu planejamento ele está esquecido ou guardado dentro de uma gaveta, lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo de número 11, no verso 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. O que é isso? Planejamento. Lance o teu pão sobre as águas.
Diga para a tua esposa qual é o teu sonho. Diga para os teus filhos qual é o teu sonho. Compartilha com eles. Compartilha com a tua família. E principalmente compartilha com Deus. Conta para Ele, mesmo se você não tiver recurso. Como é o meu caso aqui para as coisas da igreja. Para as coisas da igreja você não faz ideia das coisas que nós precisamos na igreja, que eu não faço a mínima ideia de como é que nós vamos conseguir. Não faço a mínima ideia. De vez em quando eu perco o sono, mas eu já aprendi que não funciona muito eu perder o sono. Mas eu estou pedindo para Deus. Os meus sonhos, eles são apresentados para Deus em oração continuamente. Continuamente. E quando eu passo de frente para os meus sonhos, eu não perco a oportunidade de profetizar. Não perco. Não perco. Se é um carro que eu gosto e eu não comprei ainda, eu passo a mão nele e digo assim: Jesus vai me dar um desse ainda. Se é algum recurso, se é algum terreno que eu olho pela cidade, que eu apaixono aquele terreno e eu já vejo ali uma igreja, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor vai dar recurso e nós vamos conseguir. E eu não limito Deus em absolutamente nada. E no verso de número 6, capítulo 11, no verso de número 6, ele está dizendo, você precisa se animar. Você não pode desanimar. Os seus sonhos, eles são impedidos de se realizar porque você desanimou no meio do caminho. Mas o verso 6 está dizendo o seguinte: vai, continua semeando, vai, põe a tua semente. É de dia, é de tarde, é de noite, não repousa não dorme não desiste não para, não encolhe a mão, porque você não sabe qual a semente vai prosperar, se esta ou se aquela, se ambas igualmente serão boas. Só não pare, só não deixe de sonhar, só não deixe de colocar os seus sonhos diante do Senhor, não importam circunstâncias, não é aquilo que nós cantamos aqui, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Os meus e os seus sonhos continuam vivos diante do Senhor. Portanto, se você sonha em formar um filho na faculdade e não tem recurso, conta para Jesus. Rega ele com bastante oração e com bastante jejum, depois você me conta. Se você não tem condições de comprar um carro, rega este sonho com muita oração, com muito jejum, depois você me conta. Se você tem dificuldades em se relacionar com as mulheres, você é muito tímido, pede uma esposa para Deus, Deus dá, foi assim comigo, será que não vai ser assim com você também? Deus foi maravilhoso comigo, Deus vai ser com você também. Pode acreditar naquilo que eu estou pregando para você. Quero orar sobre os seus sonhos agora, quero interceder sobre os seus sonhos. Nós vamos, neste momento, abençoar os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão tremendamente necessitados das nossas súplicas, das nossas orações, das nossas intercessões, e nós vamos neste momento apresentar ao Senhor as famílias que estão de contínuo conosco no altar. São muitas. Eu vou ler as mais recentes desta semana e eu quero que você nos auxilie intercedendo por essas famílias. Aqui está o panfleto da campanha representando a sua vida, representando os seus sonhos. Nós vamos orar pela Nayara Cardoso, a Natália, a Célia, a Isabelle, que passou por cirurgia, o tio Ito, que é o tio da pastora Cátia, do pastor Cássio, do Roberto, está na UTI, retornou para a UTI, a Neide Felicidade, que perdeu o seu ente querido, o seu irmão. Estamos orando por você, Neide, que Deus te abençoe e console o teu coração. A Nelise, o David, o Murilo, o Isaac, a Esther, os filhos e netos da Eliene, a família do Ricardo que faleceu, o diácono da IEQ de São Caetano. Estamos orando para que Deus console e conforte o coração dos familiares. O Abner Jorge Batista, a Elisângela, o Carlos, a Helena, a Célia, o Gustavo, a Marlene, o Dimas e a Regiane Budri. Que o Senhor te dê saúde, filha, em todo o tempo.
Todos os demais estão aqui representados e nós vamos orar agora, encerrando essa reunião. E lembre-se, tudo o que você pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar. Não economiza, não. Neste momento, as minhas mãos estão ungidas. Una a sua fé com a minha fé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento entramos na Tua presença e o fazemos com temor e tremor, e na autoridade que há no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus, nós usamos esta autoridade agora para abençoar a todos os nossos irmãos aqui citados, aqueles que não foram citados, mas que também estão na nossa relação, Senhor, aqueles que estão debaixo desta súplica, aqueles que estão debaixo dessa intercessão, eles sejam alcançados agora pelo Teu Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com a providência agora sobre a vida dos meus amados. Nós Te pedimos agora, Senhor, que os céus se abram e os anjos de Deus tragam resposta à oração, a todos os sonhos, Senhor Deus, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, não importam, Senhor, os recursos necessários para a manutenção da Tua igreja são inúmeros, incontáveis, mas todos eles eu coloco agora debaixo da Tua mão poderosa. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e se o Senhor tão somente intencionar no coração, estes recursos virão, Senhor, sem detença para a Tua igreja. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos bons administradores, nos ensina, Senhor Deus, a sermos dependentes do Senhor. Nós repreendemos este vírus maligno da Covid, nós Te pedimos, Senhor, põe as Tuas mãos sobre aqueles que estão nos leitos de UTI, põe as Tuas mãos sobre os profissionais da saúde, põe as Tuas mãos sobre os nossos governantes, meu Senhor, estamos carentes de governantes sérios, ó Deus, Espírito Santo, ouve a súplica do Teu servo. Oramos e abençoamos a Tua igreja, despedindo a todos para uma noite de paz, de bênção, de unção, de conquista e de vitória. Que os nossos sonhos sejam realizados diante da Tua presença, Senhor Deus. Hoje e sempre já Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Assim seja e assim será, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Teu Espírito, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém aonde você estiver. Deus te abençoe, excelente noite, um bom descanso a você. Não se esqueça, no próximo domingo, Área Sentimental, nós temos uma surpresa maravilhosa para você. Espero você. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que